Fala, meu lindo, minha linda. Nós estamos na Suíça, em Zurique. E esta é a série Mundo Afora com Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você. E se você estivesse aqui, você ia ver a loucura que está antecedendo essa mensagem. Deus é real no nosso meio. E eu tenho certeza que essa mensagem vai ser um marco, um divisor de águas na sua vida. Amém? Eu quero te pedir só um favor antes de começar a mensagem, porque isso é importante para que a mensagem vá o mais longe possível, alcance o máximo de pessoas possível. Que é: curte o vídeo, já curte, manda para todo mundo, assina o canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda-feira, sem falhar, tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Amém? Vamos pro vídeo. Eu acho que daqui a pouco a gente pega no tranco. Amém? Eu quero começar Lucas, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 19. Diz o seguinte: eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como os teus servidores. Essa é a palavra. Eu não sou mais digno de ser chamado de filho. O tema da palavra, quando o Senhor me fez entender, inclusive há anos atrás, poucos na verdade, eu escrevi um livro sobre isso, sobre recomeços, sobre recomeçar, sobre a possibilidade que o ser humano tem em Jesus, de por mais longe que ele possa ter ido, ele pode recomeçar. Essa perspectiva, ela é um pouco destruída pelo próprio homem, porque nós não acreditamos nos recomeços. Nós não acreditamos naqueles testemunhos de alguém que diz que é um ex-drogado, por exemplo. A gente diz: não, uma hora vai cair de novo. Parece que nós temos dificuldade de crer que é possível recomeçar, reconstruir, renovar e viver algo novo. De uma certa forma, porque temos a dificuldade de crer nos recomeços dos outros, nós também temos dificuldade de reconhecer os nossos recomeços. Até porque para recomeçar é necessário aceitar que errou. E se tem uma coisa que nós temos a maior dificuldade do mundo, é reconhecer que estamos errados. Nós temos muita dificuldade de reconhecer que o problema somos nós, que quando dá problema a gente também tem culpa. Mas o que nós mais fazemos é terceirizar os vieses, é terceirizar tudo. Então a gente não assume a bronca, a gente diz que alguém sempre é culpado pela tempestade que nós estamos vivendo. E a nossa possibilidade de recomeço, ela é basicamente nula, porque se a gente não reconhece que o erro parte de nós, o recomeço não acontece, porque para recomeçar é necessário reconhecer que se errou. Você conversa com alguém que faliu e essa pessoa não vai dizer o porquê faliu de verdade. Ela vai falar que a crise faliu ela. Ela vai dizer que o cenário do mercado faliu ela. Não, existem motivos que são intrínsecos a esta pessoa, mas é difícil reconhecer. Os casamentos que se acabam, alguém vai dizer que eles se acabam porque a culpa é do cônjuge, nunca a culpa é de quem está falando. A culpa é sempre do outro. Não, eu divorciei por conta disso. Ou seja, nós temos muita dificuldade para reconhecer. Por isso é tão difícil recomeçar. Eu quero que você entenda que o primeiro passo para você viver uma novidade de vida é reconhecer as falhas que você cometeu. Quando você sabe reconhecer as falhas, quando você tem humildade para dizer: eu errei, você está preparado para recomeçar. Os recomeços só são possíveis depois de profundos arrependimentos. Exatamente isso. O arrependimento é necessário para que nós possamos refazer o caminho de uma forma que ele seja vivo e real novamente. Eu acho
difícil falar um pouco sobre isso, sabe? Porque nós tocamos em feridas. Quando você fala disso, você toca em feridas. Você mexe em feridas. E sabe qual que é a loucura? É porque se ainda é uma ferida, é porque ainda não cicatrizou, logo não está curado. E porque não está curado, significa que precisa de cura. E para curar, alguém vai ter que colocar o dedo. E para mexer, alguém vai ter que criar um desconforto. E a palavra, ela é poderosa para produzir em nós um desconforto, para gerar um arrependimento. Quando você olha para a palavra, quando você olha para a Bíblia, quando você olha para o Senhor Jesus, é constrangedor, porque a santidade de Deus constrange. Quando nós olhamos para a palavra do Eterno, quando nós olhamos para Jesus, não que a religião pinta, mas da palavra, da Bíblia, quando você olha para Cristo, é impossível você não ver quem você é de verdade. Essa impressão que temos ao nosso respeito, que somos bons, que somos perfeitos, que não erramos, meu lindo, está muito distante do que é a verdade sobre nós. Somos frágeis, somos falhos, e vamos precisar recomeçar centenas de vezes na nossa vida. O cair é do homem. A gente esquece disso. Não tenho culpa. Eu lembro da história da minha mãe. Minha mãe, durante muito tempo, tinha crises com meu pai repetidas, e uma vontade de divorciar que era de ambas as partes. Até que um dia a minha mãe, ela estava conversando com uma moça que trabalhava com ela no banco, e ela dizia para a mulher: olha, o meu marido fez isso, olha que absurdo. E a moça falava: nossa, coitado dele. E aí a minha mãe falava: e olha o que ele fez. Ela falava, e a moça dizia: nossa, coitado dele. E a minha mãe contava outra história, ela dizia: coitado do Hamilton. Sabe qual que é o doido? A minha mãe foi se indignando com isso, porque na cabeça dela, ele era o culpado sozinho, e ela não tinha parcela de culpa nenhuma. E ela nunca tinha visto o meu pai como vítima em algum momento, não. Ele era sempre o autor isolado de todas as circunstâncias. E aí a mulher dizia para minha mãe: tadinho. Aí chegou uma hora que a minha mãe se irritou e falou: tadinho o quê? Tadinha de mim. Daí ela falou: não, Luciano, não pode, que você não está ouvindo o que você está falando. Olha o que esse homem passou, olha o que ele já viveu. Aí a minha mãe, indignada com aquilo, sem entender nada, porque ela queria que a mulher se tornasse aliada a ela, dissesse: é verdade, olha que absurdo. Não, a mulher não fez isso, era uma mulher de Deus. E a mulher falou para ela: eu vou te dar um livro, O Poder da Mulher que Ora. Aí você lê esse livro e depois você me diz. A minha mãe foi para casa, pegou o livro e começou a ler. Eu não ganho nada para falar do livro, tá? Porque às vezes alguém pensou: ó, propaganda. Não ganho nada. Minha mãe foi para casa, leu o livro. Irmão, a vida da minha mãe mudou. E sabe o que aconteceu? Ela começou a ver as parcelas de culpa que ela tinha em todos os episódios das histórias. E isso é só o Espírito Santo que pode produzir em nós. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós não tivermos o Espírito Santo agindo em nós, através de nós, nós pecamos e na cara dura dizemos que está tudo bem. Nós tomamos as piores decisões e falamos que nós estamos certos. Não, meu lindo, por isso o Espírito Santo é importante, porque ele vem e mostra para você, no espelho, você está errado e você precisa consertar. E aí a minha mãe viveu isso. Ela teve que se consertar primeiro, porque a gente quer mudar o outro, e a gente esquece que muitas das vezes quem tem que mudar somos nós. A gente está gastando muito tempo tentando mudar os outros, e esquecemos que às vezes quem mais precisa de mudança somos nós. É nós que precisamos mudar primeiro. É nós que precisamos ser cheios primeiro. Quando nós somos transformados, fica muito mais fácil em se transformar em um agente de transformação. Nós queremos que os outros melhorem, mas a gente não muda. A gente quer que os outros façam, mas a gente não faz. Que lógica tem essa? Mas entende que isso somos nós. Minha mãe orou, se arrependeu, e aí o meu pai permaneceu igual, não mudou nada. A minha mãe reconhecer que ela estava errada, não mudou nada, mas no céu o ambiente se transformou. A minha mãe dobrou os joelhos pelo meu pai e orou durante 8 anos. Quanto tempo? Até o dia que ela chegou em casa e disse para o meu pai: Hamilton, o
O Senhor vai falar com você hoje. A minha mãe é sinistra, irmão. Ela é muito doida. Ela tem 1,60 m e pouquinho assim, mas é cheia do Espírito Santo. Foi ela que me ligou hoje de manhã, dizendo: filho, eu não sei o que você está precisando, mas o Senhor falou comigo para orar por você sobre esse assunto. Ei, como é bom ter gente atinada espiritualmente à nossa volta. Quando há algo a gente não vê, tem alguém atinado dizendo: ei, look to me. Meu pai foi transformado, mas tudo começou no recomeço da minha mãe. O recomeço, ele é necessário. Nós vamos ter que primeiro reconhecer que somos problemáticos muitas das vezes, e que o problema somos nós. O texto que eu li é a parábola do filho pródigo, e talvez você já viu, já leu centenas de vezes. Eu também, eu amo esse texto, eu amo essa história, porque ela retrata a graça, o amor de Jesus por nós de uma forma violenta, de uma forma tão, sabe, uau, visceral, que você diz: é impossível não amar esse Deus. A Bíblia conta de um menino que pede a herança dele, e ele quer ir embora. Ele decide ir embora da casa do pai, mas ele não quer só ir embora, ele quer o que é dele. Ele pega a herança dele e vai embora. E a Bíblia diz que ele gasta tudo. E aí, quando acaba tudo, ele se recobra. E quando ele se recobra, ele consegue ver o que ele perdeu. Quanta coisa a gente já perdeu por ter o coração endurecido. Quanta coisa nós já perdemos por tomar decisões sem perguntar para o Espírito Santo primeiro. Quantas vezes na nossa história nós já batemos com a cara no muro e perdemos tempo porque não fomos humildes de pedir a direção do Eterno. Quantas das vezes nós, por conta própria, porque somos tão suficientes, tentamos fazer tudo sozinho e deu tudo errado. Bom, é isso que acontece. O rapaz, ele toma a decisão errada, ele vai embora errado, ele pede herança, tudo errado. Mas quando chega lá e acaba tudo, a Bíblia diz que ele se lembra, porque isso é característico nosso. A gente se lembra, mas quando não tem mais opção, quando não tem mais plano A e B. Mas eu vou te falar que o exercício de recomeçar, ele tem que ser diário. Ele tem que ser diário, semanal, todos os dias. Meu lindo, Dave, você vê bonitinho, né? Prega, chora, mas eu preciso todos os dias pedir perdão para o Senhor. Todos os dias eu preciso me arrepender de caminhos que às vezes tomo, de palavras que às vezes falo, de decisões, sabe, de coisas que não deveriam. Porque a gente não é perfeito, a gente está progredindo, a gente está santificando, a gente está buscando. Ninguém é melhor do que ninguém. Por isso que eu detesto palavras onde alguém se coloca superior aos demais, dizendo: olha, não, irmão, nós somos iguais. Você é igual a mim, eu sou igual a você, não tem nenhuma diferença. Somos passíveis dos mesmos desejos, das mesmas paixões. E se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Então, quando eu olho para a realidade do filho pródigo, eu identifico a questão mais importante de todas: refazer o caminho. A Bíblia diz que ele levantou e fez o caminho de volta. Nunca mais esqueça, ele levantou, mas antes de levantar ele estava arrebentado no chão. Ele levantou e ele fez o caminho de volta. A humildade, ela faz a gente reconhecer quando erra, e ela nos dá a direção para onde devemos voltar. Humildade não é ser pobre, humildade não é não ter dinheiro, não, humildade não tem nada a ver com isso. Está cheio de pobre soberbo, assim como está cheio de rico humilde. Humildade é aprender a reconhecer as falhas. Humildade é aprender a amar e a tratar as pessoas de maneira digna, como elas merecem. Humildade é não se sentir superior a ninguém, por mais alto que você possa estar, porque ninguém é melhor ou maior do que ninguém.
A humildade é a chave do recomeço. Quando eu reconheço: Jesus, eu sou pecador. Nós fizemos essa oração agora. Jesus, eu sou um pecador. Eu preciso ter a realidade do que eu estou dizendo para mim. Eu sou. Jesus, eu sou. Eu não sou bom. Aí você reconhece. Aí você começa a refazer o caminho. E aí a Bíblia diz que refazer o caminho é encarar com quem você abandonou. É louco isso, né? Porque se você quiser recomeçar, você vai ter que pedir perdão. Se você feriu alguém e você quer seguir em frente, mas você quer recomeçar, porque seguir em frente sem recomeçar é seguir para trás, é retroceder. Você vai ter que pedir perdão. Oh, que lindo. Vai ter que pedir perdão. E o perdão, ele é extremamente necessário para que a gente consiga viver um recomeço. Porque recomeçar é começar novamente aquilo que na primeira vez deu errado. Então veja, identifica o erro. Por que deu errado? Reconstrói, refaz o caminho. E aí então chamamos isso de recomeço. Por isso que o filho volta com muita vergonha. E aqui eu acho interessante, porque li um livro esses dias atrás do Tim Keller chamado Deus Pródigo. E ele fala da postura do Deus pródigo também, que faz além do que deveria. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo sai correndo em direção a ele, levanta os vestidos e sai correndo em direção a ele. E ele está cheio de desculpas, ele está cheio de, sabe, ele quer se justificar, mas a Bíblia diz que não. O pai abraça o filho, interrompe ele com um abraço e diz: tragam um anel, preparem uma festa, porque o meu filho que estava se perdido voltou para casa. Recomeços precisam ser celebrados. E talvez aqui a gente se depara com um problema muito grande: os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos que ficam em casa são um problema dos irmãos mais novos que querem voltar. Os super crentes são um problema para os pecadores. Os santos são os problemas. Eu não estou falando dos santos santificados, eu estou falando dos santarrões, os que se sentem melhor, os que olham assim: eu sou mais crente que você. Esses são os problemas para os irmãos mais novos, porque eles não conseguem celebrar. Eles não conseguem celebrar o recomeço. Eles não conseguem crer que alguém que tinha uma vida destruída possa ser vitorioso e chegar mais longe do que ele poderia imaginar. Ele não consegue reconhecer que alguém que estava caído pode levantar e ter a sua vida transformada para a honra e glória do Senhor e viver uma nova história. Ele tem dificuldade porque na cabeça dele ele obedeceu tanto. Na cabeça dele ele nunca saiu de casa. Na cabeça dele ele diz: nossa, mas eu estou aqui fazendo tudo bonitinho. Como que esse rapaz chega depois de que eu aqui e vai ter mais moral? Meu lindo, eu quero que você entenda que fazer o certo pelo motivo errado é a mesma coisa que fazer errado. Eu não peco. Santo. Ele é um anjo de luz. Problema, lindo, problema. A gente tem problemas, a gente tem o filho que vai embora, mas a gente às vezes tem um filho que fica em casa pelo motivo errado, mas nunca esteve em casa. O coração nunca foi do pai. Quando o filho mais novo volta, o pai quer fazer uma festa e o filho mais velho está lá fora com um bico desse tamanho. Que absurdo! Aí o pai dele chega e fala: filho, entra para a festa. E ele diz: eu não vou entrar, eu não vou participar dessa festa. Irmão, que doideira é essa? Eu quero que você saiba, eu celebro quando eu vejo alguém que estava caído, destruído. Deus levanta, transforma, liberta e muda a vida deles para sempre. A gente tem que celebrar, dizer: seja bem-vindo, você é amado, eu amo. É isso, nós temos que ser assim.
Você já viu que agora o pessoal, tem gente que diz: ai, agora é moda ser crente. Que bom, que vire moda. E que todo mundo queira, e que todo mundo ouça, e que todo mundo se entregue, e que todo mundo se arrependa, e que todo mundo ame a Jesus. Ai, que coisa absurda essa. Ai, agora qualquer um é crente. Ai, eu fico revoltado com os irmãos mais velhos, porque os irmãos mais velhos são os mesmos que incomodavam Jesus lá, os fariseus. Ai, mas ele senta com os pecadores. Uai, fomos vocês para sentar com quem? Para quem que é o evangelho? O evangelho é para quem? O evangelho é para os fracos, é para os doentes, é para os pecadores, não é para os bons. Até porque os bons não existem. Ah, mas ele prega e uma multidão segue ele. Se fosse pregando a verdade, não ia ter público tanto quanto tem. Oh, Jesus olhava para esses fariseus e falava assim: vocês vazam daqui. Vocês colocam um jugo no povo que nem vocês suportam. Vocês não têm moral nenhuma para falar, porque os sinais seguiam Jesus. Os cegos viam, os leprosos eram purificados, os coxos andavam, os paralíticos levantavam, os surdos ouviam, os endemoniados eram libertos, e o nome era escrito no livro da vida. Ele perdoava pecados. Como que pode falar? Mas esses são os irmãos mais velhos, eles não entendem. Então, eu entendo você, talvez. O seu maior medo de recomeçar é porque você tem medo do que o irmão mais velho vai falar de você. Mas posso te dar um conselho? Não se preocupe com quem vai acusar você. Não se preocupe com quem não vai acreditar em você. Não se preocupe com quem não acredita na sua transformação. Não, se preocupe com o Pai. Se preocupe com o Pai, porque o Pai é o mesmo para hoje e para sempre. Ele é fiel e Ele só espera uma coisa: a tua volta. A tua volta, para que você possa viver um recomeço. Quando eu li isso, eu já li centenas de vezes, mas quando eu entendi a perspectiva do Pai, do amor do Pai, o Pai estava esperando pela volta do Filho. Sabe, o interesse de recomeçar não é só seu, é do Pai. O Pai espera por uma decisão. O Pai espera por uma decisão sua. Eu não entendo, talvez não consigo mensurar quantas pessoas no universo de milhares que ao ouvir essa palavra se enxergarão dentro dela. Mas eu vou te falar, eu tenho bastante tempo de fé. Se eu ouvisse, provavelmente terminaria de joelhos, porque eu preciso recomeçar todos os dias. Eu preciso de Jesus todos os dias. Quando me acordo, quando saio de casa, quando entro em um avião, quando subo num palco, quando desço do palco, quando estou num quarto de hotel sozinho, eu preciso do Senhor todos os dias. Ah, se não fosse o Senhor, porque o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é o Deus dos recomeços. Enquanto você endurece o teu coração, Ele espera você. Enquanto você amolece o coração, Ele espera você. O que você sente não muda quem Ele é. Agora, quando você se arrepende, quando você volta e decide recomeçar, fazer de novo, só que da forma certa, os braços do Pai estão abertos para você. Jesus, nós entendemos o teu recado e a tua palavra. Tu és o dono da nossa história, Jesus. E sempre que necessário,
iremos refazer o caminho. Não deixaremos a soberba subir ao nosso coração. Somos dependentes de Ti, Jesus. Senhor, vamos reconhecer os erros. Vamos reconhecer, Jesus, porque as falhas são nossas. O cair é nosso, mas o levantar é Seu, Pai. Jesus, nos conduz para um novo tempo. Nós queremos viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Nós queremos viver algo novo. Recomeçar todos os dias, em todo o tempo, quantas vezes for preciso, mas nunca desistir, nunca voltar atrás, mas recomeçar quantas vezes for necessário, para que o Teu plano perfeito aconteça em nós, em nome de Jesus, amém. Chegamos na Suíça, hoje o melhor dia da minha vida vai ser aqui em Zurique. A gente está muito feliz, crendo que vai ser um momento de Deus para nós como equipe e também, é claro, para esse país maravilhoso, cheio de brasileiros. Vai ser lindo, eu vejo vocês daqui a pouco lá. Oi, Débora. Eu fiquei muito feliz de saber o milagre que você viveu na sua vida. Glória a Jesus. Agora enxergando que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Glória a Deus por esse testemunho lindo. Beijo no coração. Senhor, nós levamos a sério o nosso chamado. Nós não estamos de brincadeira, Senhor. Nós não estamos aqui para aparecer. Nós não estamos aqui, Senhor Jesus, senão para adorar o Teu santo nome e fazer o Teu nome ser conhecido na terra, Senhor. Jesus, desce sobre nós essa noite, Pai. Que seja a melhor noite da nossa vida, a melhor oportunidade de, sentir a Tua glória como nunca, Senhor. Invade, Senhor Jesus, os corações. Derrama, Senhor, de um temor da Tua presença, Senhor Deus, que seja impossível pensar em outra coisa, senão a glória e a graça do Teu nome, Senhor Jesus. Senhor, reina sobre nós. Enche-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo, transborda o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e muda vidas neste lugar hoje, salva histórias, salva destinos, Senhor Jesus. You've been working all night long. You deserve a little break. We better get you something yummy before your tummy starts to ache. I made you some cookies. They're fresh out of the oven. You've been working so hard. You deserve a little loving. Let me get you some milk and cookies. You ain't gotta just up and leave. I know you got a lot more work to do, because it's Christmas Eve. But Santa dear, my milk and cookies, they ain't like nothing you had before. I promise Santa, if you just stay, you'll be begging me for more. Santa, stay a little longer. The next batch of cookies is almost done. 'Tis the season to be jolly, and we're having so much fun. You always know what I want. Yeah, you got the right stuff. I know just how you like it, and you can never get enough. Let me get you some milk and cookies. You ain't gotta just up and leave. I know you got a lot more work to do, because it's Christmas Eve. But Santa dear, my milk and cookies, they ain't like nothing you had before. I promise Santa, if you just stay, you'll be begging me for more.